Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje, como promessa é dívida, eu perguntei se vocês queriam vídeos de teorias, então aqui estamos trazendo novas teorias, opções, opiniões sobre o que está rolando em Tokyo Revengers, principalmente depois desse último capítulo, 216, está aqui no card, onde a gente teve muitas revelações, tanto da Senju quanto das gangues, então tem bastante coisa, inclusive um poder novo que a gente descobriu que não é tão novo assim, que é as visões do Takemichi. Mas é claro, pra gente começar, senta o like, senta a inscrição caso você seja novo aqui no canal, e se você já faz parte da casa, é o like, é o comentário e compartilhe com seus amigos que também amam Tokyo Revengers. Vamos pra nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente vai bolar algumas teorias sobre TR. Então vamos começar por partes aqui, falar sobre algumas teorias que eu tô mais ou menos aqui entendendo, algumas coisas eu li, outras coisas eu compreendi, eu quero dividir com vocês e nos comentários a gente vai tentando alinhar as ideias. Primeira coisa, vamos começar pelo final do último capítulo 216, onde a gente viu o Takemichi tendo uma visão no momento em que ele entra em contato com um palito de sorvete que estava com a Senju. E aí, claro, né, alguns de vocês foram buscar lá na memória, já havia acontecido uma visão anteriormente do Takemichi, só que olha bem o detalhe, esta vez ele teve um contato com um palito que estava com a Senju e ele teve uma visão. Essa visão é uma premonição de algo que pode acontecer no futuro, já que o Takemichi não está mais viajando para o futuro, né? Então, uma premonição seria a morte da Senju. Gente, já teve algo parecido, foi lá no final do arco da Tenjiku. Lá o que aconteceu? A gente tinha o Kizaki lutando contra o Takemichi. No finalzinho do arco, quando o Kizaki estava fugindo, o Takemichi indagou algumas coisas com ele, né? Ele meio que admitiu, né, que é um viajante do tempo, de acordo com a conversa. O Kizaki não tinha ideia, mas desconfiava. Aí entra outras teorias. Por que o Kizaki desconfiava? Porque, afinal de contas, a gente não imagina que alguém vai ser viajante do tempo, né? Então, por que ele desconfiava? Se ele não era um viajante do tempo, por que ele tinha essa desconfiança? Será que ele conhecia alguém? Aí parte para uma outra teoria que a gente, quem sabe, conversa outro dia, que é sobre o Rama. Será que o Rama era o viajante do tempo? Por isso que ele sempre apoiava o Kizaki? Porque ele era muito forte, ele era inteligente e mesmo assim ele estava lá sempre disposto a fazer tudo que o Kizaki queria. Será que era ele o viajante do tempo? Não sabemos, mas está aí uma teoria que a gente pode explorar mais outro dia. O que a gente precisa saber aqui, que essa visão que o Takemichi teve, a primeira vez aí, com bastante, assim, impacto, a gente já teve umas pequenas visões do Takemichi no futuro, mas era mais, assim, recarregando memórias. Enquanto no arco da Tenjiku, ele teve com o Kizaki, só que sem nenhum tipo de contato, porque eles já não estavam mais lutando, eles estavam a alguns metros ali de distância, conversando, e durante a conversa, depois que ele meio que admite, né, ser um viajante do tempo, ele tem uma memória, uma premonição também de um futuro onde o Kizaki vai propor a Hina em casamento, depois que ele alcançou todas essas maldades possíveis para ser o maior delinquente do Japão, e ela nega. E foi aí que o Takemichi entendeu, né, os objetivos do Kizaki por ser rejeitado, por isso que ele estava fazendo tudo aquilo. Aí o Kizaki admitiu, né, que ele fez tudo aquilo porque ele foi rejeitado e se a Hina não fosse dele, não seria de mais ninguém. Mas então essa foi a primeira visão que a gente tem, uma lembrança que aconteceu no passado, não no futuro, no passado, né? E a gente sabe que isso foi teoricamente impedido, porque o Kizaki morreu, então aquele futuro, aquela premonição que o Takemichi teve, nunca mais irá acontecer até onde a gente sabe, né? Só que aí a gente volta para essa nova premonição, esse novo poder que talvez não seja tão novo assim. Tem alguns pequenos detalhes, né? Porque anteriormente não teve nenhum tipo de contato com nada do Kizaki, apenas deu um flash e ele teve aquela visão. Agora foi em contato com o palitinho, como eu comentei anteriormente. Com esse contato, a gente teve essa nova premonição onde a Senju aparece morrendo nos braços do Takemichi. Só que a gente não precisa entender isso como uma verdade absoluta, porque a gente sabe que o Takemichi costuma vir do futuro para o passado. Quantas vezes ele fez isso? Justamente para alterar o futuro, tentar impedir que isso aconteça. O que a gente está vendo aqui é uma coisa nova. Por quê?
Diferente, né, da visão com o Kisaki, além do fato dele ter entrado em contato com um objeto que estava com a Senju, a gente tem uma diferença aqui, que ele não pode mais voltar para o futuro de acordo com as primeiras regras que ele tinha, que era passando, né, um aperto de mão com o Naoto. Isso já não funciona mais. Aí a gente tem uma nova possibilidade, né, que a gente ainda não viu de fato acontecendo, que é com o aperto de mão com o Mike, se ele voltaria para o futuro, porque foi dessa forma que ele conseguiu voltar pro passado dessa última vez, mas também nada garante que se eles apertarem as mãos ele pode ir pro futuro, sendo que nas teorias a gente tem aí algumas coisas bem claras, inclusive o Takemichi meio que deixa claro em um dos capítulos anteriores que ele não pode mais voltar pro futuro, mesmo que ele, por exemplo, funcione apertando a mão do Mike. Por quê? Porque ele está morto no futuro, depois de levar 3 balas, tá lá estirado no terraço do prédio segurando o Mike. Quando deu a conexão e eles viajaram no tempo, primeiro, que ele não resistiu aos tiros e morreu lá mesmo, iria morrer lá de qualquer forma, ou que mesmo baleado e tentando segurar um cara caindo de um prédio, assim que aconteceu o contato, teoricamente os dois perderiam ali a consciência, talvez por 1 minuto, 1 segundo, porque a gente sabe que existe toda uma teoria do começo do mangá, onde toda vez que o Takemichi fazia uma viagem do tempo, ele meio que entrava em um coma induzido de uma certa forma, então ele morreria naquele futuro. Então se ele não alterar nada, se ele não conseguir fazer nada de fato nesse presente que altere as coisas, ele, num futuro possível, ele estaria morto, então ele precisa alterar as coisas de qualquer forma. E aí voltamos, né, à ideia inicial desse final, desse capítulo 16, que é, será de fato que a Senju vai morrer? Ou isso é mais uma dica, né, do seu poder secreto que nem ele entende direito, para ele correr atrás para justamente evitar que a Senju morra? Acho que é mais ou menos isso, vai mais ou menos por aí, galera. E a gente, claro, também temos as teorias de quem possivelmente mataria a Senju. Eu, inclusive, citei rapidamente no último review, lá do 16, 2 opções, são as que mais me parecem claras. A primeira é o seu próprio irmão, que a gente ainda não tem certeza se ele é um meio-irmão, se ele é adotado, se tem alguma coisa, porque a gente sabe que o Sanzu, né, que é o meio-irmão dela, que ela admitiu no último capítulo, ele hoje é o segundo homem da Kantomanji, é o segundo braço direito, né, ou braço direito, segundo homem do Mike na Kantomanji, né? Só que ele já tinha dito anteriormente, lá pro Muto, lá atrás, quando ele estava na Toman ainda, que ele era filho único, então ele mentiu. Só que ele mentiu pra quem? Será que ele realmente tem irmãos ou será que ele não é irmão de fato deles, apenas por consideração? Também não sabemos, mas aí entra toda aquela fidelidade ao rei, um nome aí de um dos últimos capítulos, acho que é 207, 208, quando o Sanzu, inclusive, mata o Muto, né? Falando da fidelidade que ele tinha com o Mike. Essa fidelidade pode ser até doentia, ser talvez um dos motivos que leve ele a matar a sua própria irmã, meia-irmã, não sabemos. E a outra opção, a mais óbvia, talvez mais óbvia, acho que 50% cada uma, é o Mike ter matado a Senju em um confronto. Só que aí levanta-se também algumas opções, porque o Mike, por mais que a gente não tenha acompanhado esses 2 anos que se passaram, né, do presente para esse novo presente, a gente tem aqui o Mike abandonando seus amigos, porque ele não queria envolver eles mais no mundo das delinquências. Só que a gente também não sabe se o Mike já virou uma pessoa completamente do lado obscuro para matar um adversário, que na prática eles não têm nenhum tipo de inimizade além do confronto de gangues, né, entre o líder da Brahma e o líder da Kantomanji, para levar ele a matar alguém, que é uma coisa muito forte, né? Só que talvez, né, pode ser até um acidente a morte dela nas mãos do Mike, e seja um dos motivos que ele se perdeu de vez, né, na escuridão e criou depois a Banten. A gente tem também o Akashi, né, Takeomi, que é o irmão mais velho da Senju e que está na Banten do futuro, lá no final do arco da Tenjoku, quando aparece o novo futuro, que o Mike dá os tiros no Takemichi e tudo mais. A gente sabe que dentro da Banten o Akashi estava lá. O que fez o Akashi, por exemplo, sair da Brahma, onde a sua irmã mais nova foi morta, para a gangue do Mike, que é a gangue rival.
Sem contar que a gente tem a Rokuhara Tandai, que a gente não pode esquecer, porque a gente está vendo muito conflito agora de ideias da Kantomanji, porque é do Mike, e agora da Brahma, que está se tornando muito importante, mas não esquecemos que a Rokuhara Tandai também deve ter alguma participação aí. Eu falei 50-50, mas dá para colocar uns 45-45 e jogar aí uns 10% na conta do grande Terano Solf, né, que já teve um primeiro confronto com a Senju. Quem sabe ele não tá guardando uma mágoa e quer se vingar desse líder da Brahma, que agora é uma menina, a gente descobriu, né? Isso que a gente nem vai expandir aqui, né? A situação dela ser uma garota, porque eu acho que dentro do próprio mangá, dentro da própria história, a roupa mais larga e tudo mais é justamente para não expô-la como uma garota, justamente para não ter nenhum tipo de preconceito, alguma coisa do tipo que as outras gangues podem ter para cima da Brahma. Então talvez isso seja um dos motivos para sua identidade não ser revelada ao público. Vide que a identidade só foi apresentada ao Takemichi e ao Draken agora porque os dois fazem parte da gangue. Então tem muita coisa pra gente brincar e teorizar, porque esse arco tá pegando fogo e tá valendo a pena. Muita gente achou que deveria ter acabado no arco anterior, mas o Ken Wakui tá fazendo valer e tá nos empolgando com muita coisa legal acontecendo até agora. E esperamos que o nível se mantenha e Tokyo Revengers tenha um bom final, porque ele merece. A história foi muito boa de acompanhar até aqui e eu espero que vocês continuem curtindo tanto a história quanto os nossos vídeos e compartilhem com o máximo de amigos. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Até a próxima.